Tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer. Tudo é possível, somente crer. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti. Tu és o meu Deus. Tu és a minha rocha. Tu és a minha força. Tu és o meu socorro. Tu és o meu escudo. Tu és a minha vida. Tu és o meu grande amor. O meu único amor. Pai querido, mais uma vez me encontro perante o Senhor. E mais uma vez eu vim em busca da minha porção, como teu filho, tua filha. Eu vim à tua mesa, sacia a minha alma, fortaleça-me, Pai, e tudo que é em mim possa estar inclinado para Ti, para que o Senhor possa cumprir o Teu santo propósito em mim. Pai bendito, fala comigo e faça-me ouvir a Tua voz e encaminhar pelos Teus caminhos, andar neles, Pai. Abençoa todos que aqui se encontram, em nome de Jesus. Amém. A nossa saudação, nosso boa tarde, em nome do Senhor Jesus. Este é o nosso primeiro culto de domingo do ano 2010. Eu vou convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 9 e capítulo 14. As duas leituras serão no Evangelho segundo São Lucas. Vamos ler as Escrituras. Lucas, capítulo 9, versos 57 ao 62. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 14, verso 25 ao 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier após mim, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs,
e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amantíssimo Pai, mais uma vez oramos a Ti, e eu rogo que o Senhor possa, ó Deus, colocar diante de todo o Teu povo esta condição de uma verdadeira conversão, porque o Senhor está buscando verdadeiras conversões. O Senhor não está buscando números, mas o Senhor está buscando qualidade. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, venha e nos administre a Tua santa palavra. No santo nome de Jesus, Teu Filho, rogamos. Amém. Sentai-vos. Eu quero dar o título Uma verdadeira conversão. E como um subtítulo, Não podeis ser meus discípulos. Deus está buscando verdadeiras conversões. Pessoas que realmente estão disponíveis, dispostos a tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo, sem se importar o preço que deva pagar. Para isto deve ser pessoas totalmente descomprometidas, homens e mulheres descomprometidas com as coisas daqui e, por outro lado, voltado tão somente para Deus. Como falamos hoje pela manhã, Abraão, o tipo de um cristão, a quem Deus o elegeu e a quem Deus o comissionou, o separou, melhor falando. Deixa a tua parentela. E ele teve que levantar e abandonar tudo, e enquanto ele não pôde se livrar de tudo, as promessas verdadeiras de Deus não se cumpriu em sua vida. Mas quando Abraão ele tomou uma posição completa de obediência a Deus, vamos dizer, uma verdadeira conversão, ele simplesmente recebeu a promessa de Deus, esta se cumpriu. Ali estava Abraão numa posição que realmente agradava a Deus. E eu creio que uma verdadeira conversão é voltar inteiramente a Deus, completamente a Deus. Como disse Jesus, que não aborrecer pai, mãe, ou isso, aquilo, e a si próprio. Porque para viver como um verdadeiro crente, um cristão, você vai aborrecer até você mesmo. Quanto mais aos queridos que não conhecem nada sobre Deus. Eles não vão te entender e eles vão simplesmente falar mal, julgar mal, mas se você simplesmente se vender e querer se agradar a eles, é como disse Jesus, não podeis ser meus discípulos. Agora nós encontramos dentro dos evangelhos, vocês encontrarão ali, que muitas vezes Jesus rejeitava pessoas que procuravam segui-lo. Para nós isso até mesmo soa um tanto estranho, você observa dentro da Bíblia, pessoas dizendo, Senhor, eu te seguirei. Deixa eu enterrar meu pai. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Deixa eu despedir de minha família. Quem toma o arado e olha para trás não é digno.
Então nós vemos que há uma condição, a condição dura. E Jesus mostrava francamente as condições para que pudesse ser seu discípulo. E estas condições permanecem ainda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos aquele jovem rico, chegou a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: que por que você me chama de bom? Obedeça a lei, tenho obedecido, o que mais me falta? Vá, venda tudo, siga-me e terás um tesouro nos céus. E aquele jovem virou as costas. Era um bom jovem, mas ele virou as costas para Deus. Se olhamos também para o Nicodemos, que com dificuldade procurou chegar até onde estava Jesus, devido à sua posição social, ele foi de noite. E há pessoas que criticam Nicodemos por ter ido à noite encontrar com Jesus, quando elas não vão nem de dia nem de noite. E aqui Nicodemos chegou como elogiando Jesus: sabemos que tu és vindo de Deus, que ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, como de uma maneira ríspida, já cortou e disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. E ali estavam as dificuldades. Então, irmãos, vamos encontrar dentro da Bíblia, parecendo que Jesus está rejeitando pessoas que vinham a Ele. E a verdade é que a resposta de Jesus para cada uma delas pintava francamente as dificuldades em segui-lo. E ele rejeitava todos aqueles que tentavam fazer de uma forma inadequada, diferente. Ele não aceitava de forma alguma que alguém lhe seguisse de uma maneira fora da sua linha. Agora, Deus estava errado? Nós é que pensamos que as coisas têm que ser mais suaves, mais branda, mais light. Observe aquela gente quando comeram o pão multiplicado e depois foram em busca de Cristo, São João 6. E quando o encontraram, lhe disseram: oh, como você atravessou o mar? Eram pessoas crentes que havia comido do pão, havia crido nele. Então veja, Jesus lhes cortou de uma maneira direta e disse-lhes: vocês me buscam porque vocês comeram pães multiplicados e saciaram, mataram a fome. Quer dizer, não porque vocês creem em mim. Vocês têm que lutar pelo pão que permanece, não pelo que perece. E aí ele disse: eu sou o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. E daqui um pouquinho podemos ver aqueles que criam nele até pegando em pedras para lhe apedrejar. E Jesus diz: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não pode ter vida. Veja vocês, por que Jesus apresentou em certas ocasiões a pessoas que estavam dispostas a lhe seguir, pintou um quadro difícil. Hoje nós não fazemos isso, é claro, não fazemos. Mas Jesus fazia. Hoje somos tanto likes, procuramos bajular, ajudar,
pôr fralda, pôr mamadeira, pôr um talquinho por ali, e acomodar, e fabricar, e fazer, e fazer, e fazer. Queremos fazer as pessoas serem cristãs, e por fim o que conseguimos? Um monte de renegados, um monte de incrédulos, que levam título de cristão, e no fundo não são. Por isso é que o mundo cristão encontra-se na situação que se encontra. Uma situação de mornidão, nem quente, nem frio, morno. Agora, Deus aceita uma situação desta, ele disse, vomitar-te-ei da minha boca. E o que é que tem na boca? A palavra. Então veja que Jesus sempre ele foi franco, ele foi direto. Os próprios apóstolos se assustaram com essa declaração, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, e andaram já de longe, não queria estar junto com Jesus. E até murmurando, dizendo, dura este discurso. Agora que nós pensamos que realmente ia regimentar e ter a maior igreja do país, ele chuta tudo. Com esse discurso, veja, até os nossos 70 cooperadores se foram. Só ficamos nós 12 aqui. E Jesus daqui um pouco para, espera aí por eles e diz, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Por que Jesus agia tão duro? Por quê? Irmãos, é isso que nós temos que falar agora. Ele, como Deus sabia bem o que havia em cada um e quem era. Mesmo Pedro declarando, para onde iremos nós? Se temos sabido, só tu tens palavras de vida. E Jesus disse, eu vos chamei a vocês 12, mas um entre vocês é um demônio. Quer dizer, Deus chama demônio também, para que complete o seu ministério. O ministério de Cristo sem Judas não seria completo. Quem haveria de traí-lo? Alguém teria que cumprir esse papel. E ele mostrou que havia entre vocês um que não crê. E esse que não cria, Judas, curou enfermos, fez prodígios e maravilhas também. Mas não cria. Não era um verdadeiro convertido. Vejamos que Deus, ele não aceita. Olha bem, quero falar bem claro para que você entenda. Deus, ele não aceita uma conversão errada, inadequada. Deus, ele quer uma verdadeira conversão, uma verdadeira decisão. Qual é o rapaz que quer casar com uma moça e ao mesmo tempo vai tolerar esta moça namorando a outros? Deus, ele não quer uma igreja comprometida com outras coisas, com outros homens, com as coisas mundanas e pecaminosas. Por isso nós encontramos Jesus nos dizendo, e aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Oh, esse decidiu. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis,
e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, se você quer me seguir esperando uma boa vida, hoje o mundo do evangelho, pregar o evangelho, se tornou a maneira de enriquecimento, explora o povo em nome de Cristo. Mas quando na verdade o evangelho não é isto, não pode ser usado para esta finalidade. Jesus disse para aquele decidido, aquele converso ali: as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho nem onde pôr a minha cabeça. Você quer me seguir? Em outras palavras, você quer seguir um homem que não lhe oferece condições materiais? E se você, que nos ouve, meu irmão, irmã, pensar em seguir a Deus somente para ser abençoado, para prosperar, casa nova, carro novo, ter cura, ter bênçãos, comer o pão multiplicado, porque isso se tornou uma cultura em nossos dias. Quando se fala de Deus, todo mundo pensa que Deus é simplesmente uma fonte de recursos naturais para lhes dar uma vida farta, de paz, de prosperidade aqui. Veja vocês. O outro disse, e ele disse para o outro: segue-me. Olha o problema deste. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. O pai tinha morrido. Que coisa tão lógica, né? Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Quem vive em pecado está morto. Então deixa os mortos enterrar os seus mortos. Morto quer dizer separados de Deus. Quer dizer, nem sequer um sentimento, em uma hora dura desta. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós também podemos encontrar que é difícil ser um discípulo de Cristo como Cristo quer. Por isso, várias vezes ele disse: não podeis ser meus discípulos. Em Mateus capítulo 10, verso 37 em diante, Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora, alguém diz: eu amo mais a Deus do que o meu pai, do que a minha mãe, do que meu filho ou filha. Mas tem pessoas que amam mais a si próprio. E aí está ela comprometida. Por isso Jesus diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, olha, há uma cruz para seguir a Deus, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em outras palavras, quem quer viver a vida aqui, perderá a vida eterna ali. Mas quem se perder aqui, encontrará a vida eterna ali.
Então nós vemos que ele diz: não é digno de mim. Por isso, irmãos, quando qualquer pessoa tomar uma decisão em seguir a Deus, ela deva estar sumamente decidida a seguir a Deus, por maior que seja o sacrifício. Mesmo que tenha que morrer, tenha que renunciar, tenha que sofrer, mas ela tem que estar decidida a ir até o fim. Pôs a mão no arado, se olha para trás, como vai manter a risca correta? Vocês aqui do sul sabem o que é arar. E sabe que exige uma atenção. Quem está arando tem que estar realmente voltado para o que está fazendo, porque há obstáculos na frente, há pedras, há raízes. E se você não cuida, simplesmente isso pode te acidentar. Porque os bois vai puxando o arado. E tem que manter a verga uma ao lado da outra. Um verdadeiro trabalho de artesão. Agora, se olha para trás, que trabalho vai sair? Por isso que quando se vem a Deus, uma coisa é preciso fazer: queime a ponte. Queime as pontes para trás. Daí quebre toda a esperança de algum retorno. Esteja sujeita a pagar o preço. Senão, ainda soa essa advertência de um modo solene: não podem ser meus discípulos, não é digno de mim. Deus não aceita que alguém seja o seu discípulo fora da maneira que ele estipulou. Tem que ter uma verdadeira conversão. E agora, quando quer manter seu velho jeito carnal, imoral, pernicioso, será que pode você ser um discípulo, uma discípula de Cristo? Querendo cultivar as coisas velhas? Querendo ser bela para o mundo? Mudando a cor do seu cabelo? Se pintando? Vestindo de um modo sexy? Você acha que Deus aceita uma coisa dessa? Estamos analisando o quadro, as condições para ser discípulo daqueles que Jesus chamou para os seus dias. Será que hoje os tempos é outro? Outros Deus mudou de caráter? Tem que estar mentindo? Tem que manter as mentirinhas? Tem que manter as vestes mundanas? Quando a Escritura diz que deva uma mulher vestir decentemente, cobrir seus joelhos, realmente tampar a entrada de suas pernas, não com decotes, saltos altos e etc. Você quer ser discípulo de Jesus tendo gosto pelas coisas mundanas, pelo baralho? Há pouco houve loteria acumulada. Não passa de jogo. Jogando? Não. Deus exige uma separação total. Então, antes de qualquer pessoa
decidir, você quer se batizar em nome do Senhor Jesus? Tomar os caminhos e seguir a Deus? Você tem que parar e analisar realmente se você vai dar conta. Uma coisa eu digo, você não dará conta de si próprio, mas se você vier com tudo que tem no coração para servir a Deus, Deus te dará graça para você dar o próximo passo. Agora, não vem com o coração dividido. Então veja, analise os custos. Como nos disse Jesus em Lucas 14. Vamos ler. 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, a grande multidão que lhe seguia, estava decidido a segui-lo, né? E ele virou e começou a pôr as condições. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É preciso fazer os cálculos do custo antes de embarcar na vida de um discípulo de Cristo. Agora, será que Jesus não queria que ninguém lhe seguisse? Até parece, né? O que é que nos diz as Escrituras? Que ele veio ao mundo para salvar os perdidos. Veja só. Ele se comovia pelas multidões perdidas. Ele ansiava pela conversão desse povo. Não é o que nos diz em Mateus capítulo 9? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Então vemos, parece um paradoxo. De um lado, Jesus rejeitando pessoas que lhe queria seguir.
E a Bíblia, por outro, mostrando que ele tinha compaixão, buscava as ovelhas perdidas e assim por diante. Não é certo? Jesus sabia que não seria fácil segui-lo. Ele sabia que para que os homens lhe seguissem, tinha um preço. E eles teriam que estarem dispostos a pagarem esse preço. Jesus sabia que as pessoas, ao querer lhe seguir, olhe bem, elas estavam inclinadas a enganarem-se a si próprios, a querer servi-lo como elas acham, como elas pensam, como elas julgam. Por isso Jesus, ele corta dizendo, não pode ser meu discípulo. Deus não aceita meias conversões. Agora tem uma coisa mais do que isso, as pessoas sempre estão procurando, são tendenciosas a querer fazer as coisas conforme eles pensam, julga ser a maneira certa. Por isso Jesus disse, não pode assim ser meus discípulos. Em outras palavras, vocês vão enganar a si próprios. Por isso Jesus nunca deixou de declarar francamente o que a real conversão exige. Hoje, em nossos dias, ouvimos um evangelho. Não sofra mais. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições. Termine os teus problemas. Que evangelho é este que chega aos nossos ouvidos? E como este evangelho tem milhões e milhões de seguidores, mas as religiões e esses pregadores, na verdade, eles se colocam como uma outra alternativa, fora de Cristo, trazendo o evangelho suave, o evangelho light, o evangelho social. O evangelho não faz mal, não tem importância. Agora, vale este evangelho diante de Deus? Isto é o que muitos vão saber tardiamente, naquele dia que chegarem diante de Deus. E, como diz ali, haverá decepção. Senhor, curamos enfermos, fizemos prodígios, maravilhas, expulsamos demônios, comemos, bebemos em tua presença, quer dizer, tivemos cultos que a tua presença estava entre nós. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Ele nunca vai dizer, vocês não fizeram isto. Sim, eles fizeram. Mas ele dirá, nunca vos conheci, porque Deus conhece a sua palavra. Deus conhece o verdadeiro homem e mulher de um coração voltado para Ele. Isto é o que Ele conhece e respeita. E Jesus completará dizendo, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado consciente. É você fazer as coisas sabendo que não deve fazer. É você deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Isso é iniquidade. Então, por que enganar a si próprio? Porque vocês querem um evangelho fácil. Um evangelho popular. Um pregador popular. Para que enganar a si próprio? Quando no fundo do seu coração você sabe que não está bem, olhe diante do espelho de Deus,
Porque se você olhar segundo a sua própria concepção pessoal, a sua filosofia, ou olhar através da sua religião, da sua igreja, você vai ver que está tudo bem. Mas olhe através das verdadeiras escrituras, para o espelho de Deus. O espelho de Deus é um espelho autêntico. Ele não vai mostrar uma coisa que não é. Agora você sabe, existe o jogo de espelhos. Uma pessoa gorda entra ali, fica fininho, magrinho, bonito. Uma coisa feia, chega ali, ó, espelho meu, espelho meu. Alguém mais bela do que eu, segundo a lenda, né? Oh, você é uma filhinha de Deus, você vai para o céu, com seu cabelinho cortado, com seu umbigo para fora, e seu shortzinho, e sua calça esporte, olha, sua unha pintada igual unha de juriti, ó, cabelinho cortado igual rabo de nhambu. Ó, você é uma filha de Deus. Ah, que maravilha, pastor, eu queria ouvir isso. Para que se enganar? Haverá decepção. E quando a pessoa ela se aproxima daquele momento, que ela sabe que é o momento de ir, ali ela já sabe para que lado ela está indo. Os que não serviram a Deus simplesmente ao ir são rejeitados. Enquanto o santo toma o caminho da glória. Lembra do irmão Brana nos falar daquela jovem moderna, amiga de uma membro de sua igreja, de uma outra jovem. E aquela jovem moderna criticava a sua companheira. E dizia, ó, meu pastor é um pastor da mente aberta. E pode ver que eles têm muita teologia. Tem muito estudo. Tem muita coisa estudo. Ó, meu pastor é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa moderna, é uma pessoa isto, é aquilo. Não é como o teu, ó. Você vive aí com esse saião aí, parece sendo o quê? Uma cigana? E ainda diz, desse jeito você nunca vai achar casamento. E elas todas têm achado também? Ah, desse jeito, olha que feio. Sempre criticava. Acontece que um dia essa moça moderna, essa crente, que dizia ser crente, adoeceu. E sabe que tipo de doença? Venéreas. Hoje chama-se doença social, venérea. Foi atraída essa doença por relações sexuais. E ela estava morrendo no hospital, e ela era professora da igreja, das crianças ali na sua igreja. E as pobres inocentes foram ali para ver os anjos vir levar a professorinha. E o pastor estava ali e fumava. As unhas amarelas e fumando e nervoso ali no corredor do hospital. Quando uma enfermeira chegou e lhe disse, olha, ela quer te ver, fulana. E o pastor entrou avidamente no quarto. E ela olhou bem séria para ele e disse, seu mentiroso, seu enganador. Estou morrendo e indo para o inferno e você é o culpado. Por que você não me disse que estas coisas que eu fazia eram erradas? Logo disseram que ela estava nervosa, deram um calmante, ela morreu e foi para o inferno. Antes ela disse, chame aquela jovem que eu tenho criticado, ela sim está correta. Por que enganar a si mesmo? Por isso Jesus dizia para essa gente, se vocês não renunciar a tudo que tem, se não abandonar, aborrecer a si próprio, não pode ser meu discípulo. Você não pode agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar a carne. Viver para Deus e satisfazer os desejos carnais, ímpios.
Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Quanta decepção! E a decepção não será para o traficante, o vendedor de droga. Não será para a prostituta. Mas o religioso que espera que os céus estejam abertos e ele vai dar de cara com a porta fechada. Por quê? O que faltou? Aonde está o erro? Aonde está a falha? É que não se converteram, não voltaram para Deus de todo o coração. E voltar para Deus de todo o coração é renunciar. E a coisa mais difícil que existe é renunciar. Renunciar sua razão, renunciar seu pensamento, renunciar essas coisinhas aí. E quem não renuncia a si próprio e não toma a sua cruz, o que disse Jesus? Não é digno de mim. Quer dizer, não pode ser meu discípulo. Talvez eu esteja falando, porque não é só aqui, mas há pessoas que nos acompanham pela internet e outros lugares. Talvez há muitas pessoas que se sentem seguras em sua salvação. Em sua igreja, em suas tradições. Os fariseus sentiam seguros em suas formalidades religiosas, com as suas lavações de panelas e tudo mais. E isto nunca mudou. Quantos se sente seguro? Eu sou desta igreja, meu pai era daqui, minha mãe era daqui, eu sou daqui, eu vou morrer aqui. Ué, ninguém não quer morrer, morra. O problema é teu, a alma é tua, a responsabilidade é tua. Oh, você pode ser um cristão, mas não tão fanático assim. Não é esse o evangelho por aí? Para que ser tão fanático? Por que ele querer levar as coisas tão a sério? Irmãos, Deus quer verdadeiras conversões. Deus quer que você esteja voltado a Ele 100%, não 99,9%. Agora, se você se volta a Deus com tudo que há dentro, eu quero fazer uma pergunta: quem pode impedir de você chegar aos céus? Desculpa, quando uma menina aí, cabeça louca, miolo de pão, põe na cabeça não obedecer a pai, a mãe, quer seguir aquele cabeludinho feioso, não tem polícia que impede, não tem juiz, não tem pai, não tem mãe, não tem professores, não tem parente, não tem nada. Aquele rapaz nada impede. Se não impede para irem ao mal, não existe nada que impede. E quando a pessoa determina em seu coração ir para o que é correto, me diga que tamanho é o diabo que pode te impedir de você fazer o que deve ser feito. Agora, quando se vem com o coração dividido, eu quero dizer, não engane a você mesmo. O rapto está logo ali. E o rapto, a vinda de Cristo, irá decidir quem realmente era convertido e lhe servia com sinceridade e verdade. E quem estava enganando a si mesmo, passando o tempo, cauterizando suas consciências com religião. Porque cantava hinos, porque lia a Bíblia, porque ia na igreja, porque ia na missa, porque tinha as mensagens, porque eu tenho um bom pregador.
que adianta ter um bom pregador e não viver a pregação? A Escritura diz que é pior ouvir e não obedecer. Por isso, nós vemos que Jesus era taxativo e mostrava as condições de uma maneira franca. E essas condições, elas são as mesmas. Pedro diz: Senhor, são muitos que se salvam. Jesus não diz que são muitos. Mas no que ele seguiu, ele estava dizendo que são poucos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ele. O que importa é a natureza do caminho. Se o caminho é largo, mas levasse ao céu, que maravilha! Mas o caminho largo, fácil, ele termina logo ali na frente. Ah, mas o outro caminho apertado é difícil. Mas tem que saber se é o correto, aonde ele te leva. Agora você não está contente com o caminho estreito? Tem gente que não está. Oh, que evangelho difícil, abra, empurra, tem que facilitar mais. Eu vou para aquela outra igreja que lá é mais suave. Porque hoje existem igrejas, religiões igual restaurante à la carte. Chega ali, ele apresenta o menu, você escolhe, quer comer isso, quer comer aquilo, quer isso, quer aquilo. Você escolhe o tipo de religião que você quer. Agora o evangelho da glória, você não vai ter o que escolher, você tem que escolher o que ele põe diante de você. São muitos que se salvam, Senhor. Porfiai, quer dizer, se esforce. Se esforce por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ele. Irmãos, aqui está o verdadeiro evangelho. E nesta era nós temos visto este mesmo evangelho tem sido colocado diante do mundo cristão, através de um profeta, com uma mensagem. E eu pergunto, eles receberam, eles creram? Não. Por isso o profeta dizia, estas mensagens estão sendo gravadas, elas irão pelo mundo, ela irá golpear a semente eleita. Quer dizer, alguém haverá de crer, alguém haverá de ouvir. Oh, irmãos, e você ouviu, e você creu. Você não viu o homem, mas ouviu a voz de Deus que soou por ele. Isto por quê? Porque há uma eleição, Deus te chamou. E se Deus te chamou, então Ele quer que você separe. E Ele te dará graça para você se separar de tudo, como Abraão tinha que se separar. De seus hábitos, de sua parentela. Ou você acha que Deus se enganou ao te chamar? Não, Deus não se enganou ao me chamar. Só que quando eu vim a Ele, eu recordo da minha conversão. Mais de 40 anos atrás. Pareceu fervura. Tudo que eu tinha se voltou contra mim. Eu tinha 17 anos. Hoje tenho 58. E sabe o que eu ouvi? O que eu propus em meu coração? Sou eu que tenho que responder pela minha alma. Então eu vou cuidar disto. Amigos se foram embora.
familiares revoltados, mas sou eu que tenho que cuidar da minha alma. Então eu vou cuidar da minha alma. E quantas decepções tenho tido quando vejo pessoas se comprometem, ministros, colegas e tantos se comprometem com coisas erradas. E eu tenho que seguir o meu caminho, às vezes sozinho, chorando. Mas uma coisa é certa: eu vim de todo o meu coração para servir a Deus. E eu espero que você tenha feito o mesmo. Limpe o teu guarda-roupa, minha irmã. Jogue essas coisas fora. Jogue essas coisas erradas fora. Não engane a si próprio. Venha a Deus de todo o seu coração. É isto que Deus está desejando. Homens e mulheres que realmente estejam dispostos, como os santos da igreja primitiva, descia às arenas, cantando e louvando a Deus. Deus era mais importante do que as suas próprias vidas, quanto mais seu bem-estar natural, pessoal, quanto mais as suas razões, seus caprichos. Não, eles negaram a si próprios, tomaram a Deus em sua palavra, renunciaram a si mesmos. Agora, onde eles estão hoje? Deus não aceita conversões, meias conversões. E eu quero, nesta noite, terminar dizendo: pergunte cada um a si mesmo: eu posso ser, ou eu estou sendo um discípulo, uma discípula de Cristo ou não? Posso eu ser? Estou eu sendo realmente ou não? Lembre-se, Deus não aceita uma outra forma diferente. Fiquemos de pé. Incline vossas frontes. Às vezes você pode ter começado com uma decisão correta, mas ao longo do caminho foi olhando para trás como uma mulher de Ló e buscando aquilo que você deixou um dia. Um dia você jogou a televisão fora e foi buscá-la de novo. Um dia você deixou aqueles tipos de romances fora, aqueles tipos de filmes. E hoje você está indo buscando, pouco a pouco. É como diz a Escritura naquele ditado: como um porco volta ao vômito, o cão volta ao vômito e a porca lavada à lama. Senhor Deus, nós não estamos aqui para massacrar a quem quer que seja, mas também não estamos aqui para enganar e dizer que tudo está bem. Ó Deus, quando há pessoas que sabem que não estão bem, não vieram com o coração inteiro, convertido, voltado a Ti, mas que nesta noite, neste momento, saibam que esse tipo de situação o Senhor não pode aceitar. O Senhor nunca aceitou e jamais aceitará. Mas o Senhor nunca dispensará aquele coração voltado inteiramente a Ti, disposta a pagar o preço para ser Teu discípulo, para Te seguir, para manifestar a luz do Evangelho, para que seja um sal, para salgar. Deus, o Senhor nunca dispensará um coração sincero, temente, contrito e quebrantado. Eu sei que o Senhor tem nojo deste tipo de evangelho, de cristianismo mundano,
E hoje o que se procura é multidões, Pai, porque querem com as multidões ter o status social, querem recursos financeiros, e o povo traz isto, Pai. Por isso são poucos os que andam pelo caminho estreito, são poucos que estão dispostos a renunciar, e Tu conheces o coração de cada um aqui presente. Todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos. Sonda, ó Deus. Queira perdoar, queira dar essa disposição, que Teu Espírito possa compungir e levar a cada ouvinte, Senhor, a esta decisão sincera, verdadeira, completa, total, Senhor. Ó Deus, dá-nos verdadeiras conversões, dá-nos verdadeiros cristãos, em nome de Jesus Cristo. Ajude a cada um. Alguém neste momento que ainda não tomou um passo para servir a Deus, mas você ouviu que, e você sabe que você tem que dar um passo, e que você tem que vir com tudo que há dentro de você, disposto a renunciar a si próprio, disposto a servir só a Deus, a caminhar no contrário à maré do momento, do mundo. Há alguém que nesse instante queira fazer essa decisão? Você quer fazer, meu irmão? Minha irmã, você visitante? Levante a sua mão e diga: eu quero seguir a Deus, ser um crente verdadeiro, sincero, completo. Você faz essa decisão? Há várias mãos levantadas, mesmo de onde você está, permaneça sua mão levantada. Agora eu falo para outra classe. Você sabe que você não tem sido o que deveria ser. Você não tem sido sincero. Você tem caminhado de uma maneira errada, comprometido com coisas que não deveria estar comprometida. Não engane a si próprio. Não pense que és um discípulo verdadeiro de Cristo. Mas você deseja ser? Levante a sua mão e diga: irmão Febrônio, ore por mim. Eu quero ser um real cristão, um cristão verdadeiro, uma cristã genuína. Pai, estão todos diante de Ti, Senhor, muitas mãos levantadas, e o Senhor conhece cada um deles e o que há dentro de cada um. Eu peço que o Senhor traga esta sinceridade, esta conversão, esta decisão séria, pura e verdadeira, e que o Senhor lhes dê graça, lhes dê força, lhes incline para Ti, Pai, e lhes dê a vitória, lhes dê graça para vencer as suas próprias carnes, para vencerem as tentações, para dizerem não ao pecado. Deus, receba cada um e ajude a cada um aqui. Não queremos ser decepcionados naquele dia. Pelo contrário, queremos ouvir aquele convite: vinde benditos de meu Pai,
para a glória que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Deus, então nós veremos que foi bom sermos sinceros, foi bom ser realmente um convertido genuíno, foi bom, Senhor, obedecer. Ó Deus, faça com que cada pregador veja que ele tem uma responsabilidade de almas diante de Deus, e que ele não venha falar aquilo que o povo quer ouvir, porque a Escritura diz que o povo teria comichão nos ouvidos, e haveria aqueles que haveria de coçar, dizer palavras agradáveis para enganá-los mais ainda. Faz com que o verdadeiro obreiro traga a palavra, Pai. Como disse Paulo, oxalá suportasse a minha loucura, mas estou zeloso de vós. Mesmo que hoje, Senhor, se sinta mal, mas eu sei que naquele dia agradecerão a o pastor genuíno, ao obreiro verdadeiro e correto. Pai, abençoe o teu povo e nos livre de querer nos enganar nós mesmos, como Adão e Eva tentaram fazer uma religião para si, quando sabiam que estavam nus diante de Deus. Pai, seja conosco e ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Que a graça e o amor do Senhor permaneça em cada coração. Vamos cantar Era uma Oliveira. Pode cumprimentar um irmão, cumprimenta o outro. Ainda que não vamos sair não, vamos cantar o hino. Ninguém saia, por favor. Se alguém está doente, veio receber oração, pode vir à frente. 340. Era uma oliveira, os ramos quebrados e o jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, muito bem enxertado. Hoje tenho luz, olhei a verdadeira. Jesus Cristo é, ele foi enxertado através da fé. Nosso Deus é fruto, enxertado assim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Usei o braço, não dá frutos bons. Assim é eu em teu coração. Mas porém um dia tudo transformou. Salvador, porque a verdadeira Jesus Cristo é, ele foi enxertado através da fé. Nosso eu é fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, o tronco e a raiz, ligado na oliveira, de todo o coração.
bons, oliveira verdadeira. Glória a Deus, Ele foi enxertado através da fé. Nosso Deus é fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele estou feliz, nele estou ligado, o tronco na raiz, na oliveira, de todo o coração, nosso rei dá frutos, e dá frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, Ele foi enxertado através da fé. Enxertado assim, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. 416 intercessões. Glória a Deus. Os gemidos e palavras não podem explicar. Eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero repor. Servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda aqui pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Com as lágrimas meus olhos vêm olhar, como se
pede oração em favor de Vicente e sua esposa, Milena Biff. Irmão Reinaldo pede em favor de Eduardo Nogueira dos Santos. Irmã Márcia pede oração em favor de saúde do pequeno Vinícius Antônio. Irmã Irene pede oração em favor da saúde de sua neta Débora e toda a família. Oração pela Ruth, pois está com uma depressão muito forte. Irmão Sadi. Elisete pede oração em favor de seu filho Otávio. Irmão Sedenir pede oração em favor de Ruth. Irmã Isidora pede oração em favor de sua família. Se há mais alguém que tem alguma necessidade, levante sua mão. Irmão Jaime, ali de São Paulo, pede oração em favor dele e de sua família. Levante sua mão e vamos determinar a vitória em nome de Jesus Cristo. Repreender esse espírito de depressão, seja o que for, nós não aceitamos em nome de Jesus Cristo. Pai celestial e eterno Deus, diante da sua promessa, Senhor, de que nós pedisse tudo em teu nome seria feito, nós nos colocamos como sacerdotes intercedendo diante de ti, por essas vidas, pela irmã Ruth, ó Deus, por todos esses pedidos que está em minha mão, Pai, e por essas mãos que a ti levantaram nesta hora. Deus, nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito perturbador. Satanás, tu tens que sair, porque em nome de Jesus Cristo nós te repreendemos, e o sangue de Jesus Cristo é sobre essas vidas agora, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por esta vitória. Em nome santo de Jesus Cristo nós te agradecemos, e despede-nos agora em tua paz. Leve tua igreja de volta aos seus lares. Dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de crescimento espiritual, Pai. Deus, faça-nos estar em intimidade contigo a cada dia. Pai, seja com cada irmão, cada irmã que entrou por essas portas, Senhor. Eles não sairão como entraram, sairão abençoados por ti agora. Suas vidas serão diferentes, porque o Senhor está aqui para abençoar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E aqueles que desejam ajudar essa família ali, podem descer ao porão.